podcast é sobre inspirar pessoas a tomar as rédeas da sua vida. Olá, eu sou a Nélia Marques. Olá, eu sou a Dulce Louro. Olá, eu sou Pilar Villanueva. E eu sou a Marta Val. Sejam bem-vindos a mais uma conversa. Hoje vamos falar sobre a importância das pessoas que temos à nossa volta. Será que as pessoas que temos à nossa volta nos estão a impulsionar ou nos estão a puxar para baixo? Esta é uma questão que muitas vezes é difícil de encarar e difícil de admitir, não é? Porque muitas vezes são pessoas que nós amamos. Certo. E eu acho que esta é uma excelente conversa, porque da mesma forma que falámos em outros episódios de que temos que tomar consciência, eu acho que esta vai ser vai ser muito repetitivo ao longo da nossa conversa, porque nós somos efetivamente responsáveis pelas ações e pelas nossas escolhas, e às vezes a mais difícil de todas é escolher por quem é que tu te vais rodear, não é? Quem é que tu vais querer ter à tua volta e decidir que às vezes aquelas pessoas que tu amas e que estão tão próximas de ti não estão a ser as pessoas certas naquele momento. Não é? Pelo menos para aquela situação específica. Para aquela situação específica. O ecossistema é fundamental em todos os níveis. Na altura da escola, quando somos pequenos, quando depois crescemos e começamos a ter outras amizades e a começar a namorar, e depois vamos para a faculdade e depois começamos a entrar no mercado de trabalho. E, efetivamente, as pessoas que nós temos à nossa volta são fundamentais, não só pelo exemplo que nós vamos seguindo, não é? Eu vejo alguém que eu identifico, que eu admiro, eu vou tentar aproximar-me. E por isso é muito importante, para além de todo o ecossistema, não haver medo de procurarmos ter à nossa volta pessoas muito talentosas que até se calhar fazem algumas coisas muito melhor do que nós. Não é? Nós não somos bons em tudo e há que admiti-lo, não é? Há que admitir que muitas vezes é preferível eu não ter medo que alguém brilhe mais, porque dessa forma eu vou conseguir ter aqui um crescimento interior. Uma coisa que posso partilhar convosco sobre esta minha viagem foi que no início da minha atividade enquanto consultora, os primeiros tempos foram bastante difíceis, desafiantes, os resultados não apareciam, e havia a necessidade não só de ter paciência e esperar, mas também a necessidade de investir. Eu tinha que pagar formações, eu tinha que investir em todo o meu negócio, não é? Em todo o meu negócio, o telefone, a gasolina, tudo. Claro. E lembro-me nos meus pensamentos, é normal, eu tinha pessoas ali à minha volta, a minha família mais chegada, chegou-me a dizer coisas como: o que é que estás aí a fazer? Vai procurar outra solução, vai para um trabalho seguro, mesmo que seja a ganhar menos ou com menos oportunidades, mas pelo menos, eu sei que não era para o meu mal, eu sei que era a pensar em mim, a pensar na segurança, mas a verdade é que aquilo custava-me imenso, porque eu lembro-me de chegar a casa entusiasmada depois daquelas formações, ou depois de ter corrido bem o dia, e quase que sentia como as pessoas olhavam para mim e diziam: esta miúda vive no mundo da fantasia, ela realmente acredita nas coisas. E eu não digo que fosse por mal, não é? Agora eu pergunto, quantas vezes nós temos isto ao longo da nossa vida, seja por uma decisão de mudar de país, de trocar de trabalho. E mais quando somos miúdos, a primeira palavra que aprendemos é não. Claro. Porque os nosos pais, que nos adoran, con certeza, e que queren o mellor para nós, o seu objetivo de nos proteger é: non subas lá, non toques eso, te vas a magoar, a forma que... Cuidar, não é? Exacto, Mas é e provavelmente... Manter a segurança, não é? Exato. Ao fim e ao cabo, é preservar a nossa sobrevivência, e nós somos formatados ao longo da vida sempre para nos mantermos em segurança. E muitas vezes, como tu dizias, Marta, as pessoas que nos dizem que esta miúda parece que vive no mundo da fantasia, na verdade são pessoas que também nunca construíram nada para além daquela caixa da segurança, não é? Que nunca acabaram por arriscar ou o que quer que seja. Sim, nós entendemos bem isso, porque nós todas, em fases diferentes da nossa vida, saímos da nossa zona de conforto e arriscámos, e para nós não tem sentido a vida ser de outra maneira. Mas
a maior parte das pessoas não pensa da nossa forma. E pronto, é diferente, sem juízo de valor. Cada um é que sabe aquilo que quer para a sua vida. Estivemos aqui a falar de crenças limitadoras, não é? De quanto podem ser castrantes para a nossa progressão na vida e o atingirmos dos nossos objetivos. Mas há aqui um tema que eu acho que é determinante na vida de todos nós, e a Marta acabou por falar um bocadinho nisso também, que tem que ver com as pessoas com quem nos damos, não é? Já todas nós lemos em vários livros e já ouvimos pessoas falar sobre isso, que nós somos a média das 5 pessoas com quem estamos. E por isso é que eu vos convidei para virem aqui para este podcast, não é? Para ver se aprende qualquer coisa. Falta alguém, pronto, temos que convidar aí pessoas que estejam aí, que queiram juntar a nós. Mas quando eu comecei a ouvir falar sobre isso, não é? Comecei a fazer um bocadinho de retrospectiva sobre a minha vida e de facto cheguei à conclusão que de uma forma ou de outra eu tinha estado sempre com grupos de amigos e os meus amigos eram pessoas que de facto começaram a ter sucesso muito cedo na vida e até tem graça porque são amigos da praia em Sesimbra, quando eu passava férias com os meus pais, são amigos da Almeiria onde os meus avós viviam, são as minhas amigas da ginástica, são os meus amigos do liceu e de facto os núcleos duros desses grupos são pessoas que de alguma forma acabaram por ter uma vida bem sucedida e eu agradeço a todos porque acabaram por me dar inputs que foram úteis para a minha vida. Já nem estou a falar sequer dos meus pais e dos meus avós, aquilo que Mas acabaram por te influenciar positivamente. Sim, influenciaram muito olha, positivamente. Em relação àquilo que estás a dizer, eu quando há pouco tempo, numa conversa familiar e com amigos também lá, diziam-me, tu realmente saíste um bocado fora do contexto. Da caixa. Fora do contexto, porque ao contrário daquilo que tu disseste, eu, por exemplo, não fiz faculdade, porque todas as pessoas que eu tinha à minha volta, na altura, quase foram muito poucas as que seguiram para a faculdade. E a verdade é que eu cresço, não é? Sim, ok, eu tenho que era uma boa aluna, mas não cresço com a ambição de me querer formar, porque as pessoas que eu tinha à minha volta não tinham essa ambição. Não é? Eu queria, efetivamente, ter independência. O meu desejo com 16 anos era ir trabalhar... Era ganhar dinheiro e ter era ganhar o meu dinheiro, era poupar o meu dinheiro para conseguir começar a lutar pela minha vida. Porque, de alguma forma, cresci nesse ecossistema, em que a maior parte, se calhar estamos a falar em 10% das pessoas saíam dali para a faculdade. Sim. Força. Eu ia dizer, Marta, isso tem muito a ver com o que nós temos vindo aqui a falar, que é, às vezes não é o que te acontece, é a forma como tu reages, porque tu tens sempre 2 formas de reagir a isso. Imagina que tu vens num contexto negativo e a opção será, ok, é um contexto negativo, portanto vou-me deixar levar, ou então teres força para que esse contexto negativo te influencie positivamente. E portanto fazeres exatamente o contrário para sair desse registro e quebrares esse ciclo. Mas isso é a verdadeira importância do ecossistema, porque é aquela velha máxima, né? Se tu metes um ser humano desde bebê a lidar com animais, ele vai ser um animal, não é? Portanto, vai agir como um animal, vai reagir como um animal. Portanto, nós somos realmente a média das experiências que temos à nossa volta. Mas acho que tamén debemos alertar e ter cuidado con esa creença de sonsiños tamén conseguimos, somos capaces. Eu, como ingeniera, acostumo a dizer a energía ni se crea ni se destruir, só se transforma ou muda. E para mí, de facto, probablemente foi el momento de maior clareza na miña vida. Eu fui sempre, acho que fui sempre unha persoa de me dar, aos amigos, a familia e nunca pedía porque eu era autónoma, era autosuficiente, era forte, moito segura de mi propia, mas con o tempo acaban por vir desafíos
e circunstâncias pessoais e profissionais para que a gente não consiga reagir igual, não consiga dominar e toquei fundo, caí mesmo. E quando fui na procura dessa ajuda, não havia ninguém, porque ninguém estava habituado nunca a me ajudar, ok? Tive que ser muito propositada em procurar essa ajuda porque, eu não estava habituada a pedir ajuda. E isso é difícil. Tu, de repente, Terrível. estás numa posição de fragilidade. Tu és a pessoa que vai sempre à frente, não é? Que vais na cruzada e, de repente, és tu que precisas de ajuda. Isso não é fácil. E depois, o interno era esse e o externo era as pessoas não estavam habituadas a verme desta forma e não estavam habituadas de eu precisar nada. Para mí, sin lugar a dúbidas, foi un punto de inflexão, un punto de clareza na miña vida. Probablemente os momentos as crisis, as maiores crisis da nosa vida tamén conseguimos transformar en enormes oportunidades de crecimento, de aprendizaje, non é? Eso por un lado. E depois, eu tive, a parte desa primeira aprendizaje de para mí, que eu preciso de persoas, foi, sin dúbida, transformarme mellor con o resto. Para os outros. Para os outros, seres melhor para os outros. Ser propositadamente enerxía positiva para os demais, non é? A facer escollas e a escoller tamén as persoas que depois consigo que tamén me entreguen alguna enerxía, me empoderen, me alabanquen, non é? Mas eu tamén de forma propositada, porque antes tal vez era de forma moito natural, unha alegría natural, como a miña mãe acostumaba a dicir, tú eras a miúda máis feliz do planeta, tú entrabas en un cuarto e sempre estabas a sonrir. Era dunha forma máis natural, mas chegou unha altura que decir, ok, teño que ser propositada en ajudar as persoas, en atingir os seus sonos, en os seus objetivos, as súas metas e ser felices, non é? E iso acaba por vir para mí, porque é bilateral. É bilateral e son as dúas direccións e iso acaba tamén por me empoderar inmenso e por me ajudar inmenso no meu crecimento persoal, sin dúvida nenhuma. Sim. Tu falavas há bocadinho da forma como as pessoas, como nós temos que ser para as pessoas, não é? E a forma como recebemos essa energia, não é? Como damos e como recebemos. Eu já tive as duas coisas na minha vida e ambas têm impacto naquilo que em muito tempo da tua vida, em muitos anos da tua vida. Eu já tive pessoas muito próximas de mim, da minha família, que tiveram ações que tiveram impacto negativo na minha vida durante anos e que efetivamente me jogaram ao tapete e que levou muito tempo para eu conseguir outra vez ganhar o espaço. Consegues-nos dar, por exemplo, um exemplo? Sim, portanto, a nível familiar, a minha mãe faleceu quando eu tinha 18 anos. O meu pai teve ali uma reação ao fim e ao cabo um bocadinho egoísta, digamos assim, no sentido que ninguém estava à espera, portanto foi uma situação muito rápida de acontecer. O meu pai reagiu, portanto, de uma forma, entrou em depressão e teve alguns problemas de saúde relativamente a isso. Eu acabei durante muito tempo por abdicar de uma série de opções, de escolhas que tinha feito e que abdiquei para dar apoio, e relativamente pouco tempo depois ele acabou por mudar a vida e isso acabou por me impactar durante muito tempo. Foi uma coisa que eu tive que trabalhar, que aprender a lidar com isso, mas que efetivamente durante ali uns 10 anos da minha vida que me deixou algumas nódoas negras para trabalhar e que me deixou algum trabalho pessoal para fazer. Mas por outro lado, eu sei que hoje sou aquilo que sou e tenho a resiliência que tenho e vou à ação com muita facilidade e me levanto muito rapidamente
como fruto disso. Então tenho que ser grata por toda essa situação. E por outro lado, tenho uma figura em mim muito, muito forte, que é a minha avó, que está muito ligada também ao meu propósito de vida e à minha missão, porque quer na parte dos meus pais, quer na parte da minha avó, eu vivi sempre a ver aquelas pessoas a trabalharem muito e a trabalharem muitas horas. Até ao limite. Até ao limite. Não havia férias, não havia tempo, não havia... Lazer, o propósito era só trabalhar e ganhar exatamente. dinheiro. Era só trabalhar e ganhar dinheiro. Sustentar a família. Exatamente. E no campo da minha avó, tudo aquilo que ela me foi ensinando ao fim e ao cabo está muito ligado com a minha missão, que é quebrar esse ciclo. Eu decidi a determinada altura, não é? E muito em prol desta situação pessoal, que eu ia quebrar o ciclo daquela geração. Eu ia ser a pessoa que ia quebrar o ciclo da minha família. E, portanto, que ia ter uma vida mais propositada, que ia educar os meus filhos. Mudar o paradigma. Ia mudar o paradigma, exatamente. Isso tem muito a ver hoje com a minha missão, que é quebrar as regras do jogo. Não é? Vamos acabar. Estás alinhada, Nélia. Sem dúvida. E eu tento muito passar isto para os meus filhos, e muito também das formações que eu hoje faço com jovens é nesse sentido. Porque, efetivamente, as pessoas que nós temos e que nos impactam positiva ou negativamente, dão-nos aprendizado, dão-nos conhecimento. Fazem parte da história. Fazem-nos mais fortes. E atenção, que muitas vezes o facto de dizermos que vamos escolher ou que vamos tomar as rédeas e escolher quem nós queremos ter ao nosso lado ou quem nós não queremos ter ao nosso lado, não significa que não amemos as pessoas ou que não as queiramos perto. Mas, se calhar, vamos ter um filtro diferente em dar ouvidos, não é? Emocionalmente, de uma outra forma. Porque nós muitas vezes temos situações muito próximas, não é? Pais, mães, filhos, primos, tios, que queremos manter, que amamos, mas de alguma forma, ou a nossa melhor amiga, ou o nosso melhor amigo, e queremos manter e conseguimos manter na mesma relação emocional com aquela pessoa, mas sabemos que sobre certos e determinados temas não é a pessoa que me vai alavancar, que me vai ajudar, não é? E muitas vezes estamos a ter conversas espetaculares e grandes aprendizagens e saímos dali com uma pessoa que não nos conhece de lado nenhum e que te deu o tal clique para entrar neste ramo, a mim, a ti, como tantas outras vezes ao longo da vida, e que nós não temos relação pessoal e emocional com essa pessoa, mas que ela nos marcou de alguma forma. Certo. Eu acho que é importante também desmistificar aqui esta questão e quem nos está a ouvir pode pensar, aquelas são 4 interesseiras que só se querem dar com pessoas que lhes vão acrescentar valor. Não tem nada, não tem que ver com isso, tem que ver com o que é que eu quero. Eu vou-vos dar um exemplo assim muito pragmático. De vocês as 3, a Nélia era a pessoa que eu conhecia pior. E eu, de uma forma muito propositada, falei com a Nélia e depois marquei um jantar com ela. E o objetivo do jantar era conhecê-la e ela conhecer-me a mim. Porque aí nós íamos perceber se poderíamos encaixar e trabalhar em conjunto ou não. E vocês dizem-me, isto é propositado, isto é mais do que propositado, isto é networking muito propositado. Eu, por exemplo, eu sei quando vou a determinados eventos de trabalho, eu sei efetivamente com quem é que eu quero conversar, porque o meu objetivo não é ir lá só para reuniões de chá e bolachas. É para conhecer pessoas interessantes que me acrescentem valor e que eu também sinta que estou a dar qualquer coisa de mim e que as pessoas também reconheçam essa entrega, reconheçam valor. Agora, também tenho grupos de amigos super divertidos que eu adoro ir jantar, beber uns copos, divertirmos, rimos. Não é sempre tipo, não, temos que aprender. Podemos até falar de vinhos e comidas e restaurantes e cinema e coisas que não são só trabalho, são muitas outras coisas. Mas é muito importante o propósito e a clareza com que fazemos estas coisas e a quem nos juntamos. E, mais uma vez, a questão do legado, o que é que nós passamos também para as pessoas que estão connosco e as pessoas que estão connosco, quer a nível de trabalho, quer a nível familiar, acabam por sentir isso, acho eu, não é? Quando nós entregamos, porque nós temos muito mais energia das pessoas, recebemos muito mais do que aquela que entregamos. E quando as pessoas vêm ter connosco e dizem, que bom, mudaste a minha vida, ou inspiraste-me a fazer determinada coisa que eu já tinha ouvido N vezes, mas nunca tinha começado a fazer, isso é muito, muito bom. E eu penso sempre naquele filme,
aquele livro do Adam Grant, o Dar e Receber, não é? Acima de tudo, nós temos que dar a nós próprios para ter energia para dar muito aos outros e também receber. Mas se nós não estivermos bem, nós não conseguimos dar. Portanto, é um livro muito bom. Assim como, uma vez que estamos aqui também a falar em algumas ferramentas, neste caso estás a dar um livro como exemplo, eu acho que vai muito na ótica também de uma das grandes lições do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, sim, claro. do Dale Carnegie, que na verdade diz que tens que valorizar as pessoas que efetivamente te impulsionam, não é? As pessoas que te fazem felizes, que te fazem feliz. Portanto, não é só assumirmos isso e termos consciência disso. Há que mostrar também às pessoas que temos à nossa volta essa importância grande que eles têm, não é? Eu tenho os meus avós são super, super jovens, e os meus pais também. Eu tenho a felicidade de ter 2 pais, um que é o meu pai biológico e outro que é o meu pai que praticamente também me criou desde pequenina, e às vezes as pessoas não percebem há alguma certa confusão. E a verdade é que eu sou muito familiar. Para mim, verem-me feliz é estar de volta da família, irmos viajar todos juntos, ou com amigos, mas sou muito familiar. Portanto, eu faço questão que eles percebam que eu tenho todo o prazer em fazer-lhes uma festa surpresa, em preparar o jantar, em juntar a família toda e irmos fazer uma coisa diferente, fazermos uma experiência diferente. E acho que acabo por ter um bocadinho essa responsabilidade aqui no L da família, mas eu sei que se me acontecer alguma coisa amanhã, eles sabem a importância que tiveram para mim sempre. E eu levo isto à pessoa que amo, aos meus filhos. Eu sei que tenho a plena convicção que disse. Disse gosto de ti, disse obrigada, disse amo-te, portanto não tenho problema com isso. E muitas vezes nós escondemos-nos, não é, por trás das nossas capas protetoras e não damos importância às pessoas que devemos dar e deixamos outras ocupar um lugar que se calhar não deveriam ocupar. Sim. Mas aí eu acho que também deveríamos diferenciar quando persoas importantes para nós, que tienen que estar en a nosa vida, sí, porque son claro, importantes para nós, e persoas que nos acrecentan valor en el sentido, y podemos ollar tanto desde el punto de vista de liderazgo profesional como desde el punto de vista persoal, mas cuando falamos de persoas que nos entregan energía, non é só pasar a mão, dizer que boa eres, que espectacular, claro, eres un exemplo, forza, tal, bora, vou contigo, sino tamén esas persoas que te cuestionan, por veces, sí, de unha forma constructiva e Tu só cresces com pessoas que te desafiam, absolutamente, não com as pessoas que te dizem sim que a tudo. facen como que teñas que sair da tua zona de conforto e que façan, en el caso en o traballo, façan de ti un mellor líder, porque te están a cuestionar, non te están a seguir sí porque sí. Não tens medo de ter talento à tua volta, não é? Sim. Claro. sim, que ocupem o teu lugar, sim, claro. Uma coisa que eu acho que hoje faria diferente na minha vida e que se calhar me teria dado resultados até mais rápidos, durante muito tempo eu confundia as duas coisas, ou seja, eu achava que as pessoas que estavam mais perto de mim seriam as pessoas a quem eu deveria pedir conselhos. Claro. Só percebi mais tarde que cada pessoa tem o seu lugar na nossa vida, não é? Sim. E há uma ferramenta que eu aprendi a usar muito e que inclusive eu uso, passo muito aos meus filhos, que é a analogia do cockpit. Nós estamos numa viagem, é o nosso avião, não é? A vida é uma viagem, é o nosso avião e convém que estejamos nós sentados no lugar do piloto a assumir as rédeas da vida. E o cockpit tem uma particularidade muito interessante, não é? O cockpit só abre por dentro. Portanto, o piloto é que tem a capacidade de abrir ou não a porta. Escolher quem é que quer lá dentro. Escolher quem é que quer lá dentro. A tripulação não pode chegar por fora e abrir a porta.
E eu acho que nós temos que fazer exatamente isto, que é, nós temos a possibilidade de escolher quem é que entra no nosso cockpit. Nós é que abrimos a porta para entrar e também para sair. E à medida que nós vamos passando algumas fases da nossa vida, há pessoas que entram no nosso cockpit porque naquela fase em que nós estamos, estas pessoas já conseguem nos acrescentar de outra forma, já fizeram o caminho que eu quero fazer, portanto, vão-me ajudar a levar aquele avião para o sítio onde eu quero ir. E há pessoas que naquele momento, se calhar, não fazem sentido estar ali no cockpit, mas que podem ir para a primeira classe. E a primeira classe é excelente, porque tu podes pôr as pessoas bem posicionadas, oferecer-lhes champanhe, tranquilas, desfrutarem, e continuam a ser pessoas muito importantes na nossa vida, portanto, não temos que abdicar dessas relações, mas esta capacidade e o facto também de ensinarmos isto aos nossos filhos. E também tens saídas de emergência. Tens saídas de Não é? emergência. Ou seja, há fases. Quem não fizer sentido, claro, é tomar uma decisão. É tomar uma decisão e nós próprios termos essa capacidade de perceber quem é que temos a bordo, quem é que vai no cockpit, quem é que vai em primeira classe, quem é que vai em segunda classe, termos, relacionarmos com todas as pessoas, mas termos a clareza de perceber em que lugar é que aquela pessoa... Em que lugar do avião é que aquela pessoa tem que estar sentada. E o facto de nós ensinarmos isto aos nossos filhos desde pequenos, dá-lhes uma confiança tremenda, porque nós passamos aquela fase, como todos já passámos, principalmente da adolescência, em que queremos ser aceitos pelo grupo, em que muitas vezes apanhamos grandes desilusões, em adultos também apanhamos, mas apanhamos grandes desilusões. Estava a ficar assustada, a Anélia não tinha apanhado desilusões enquanto adulta, oh meu Deus. E esta capacidade de nós percebermos, não, podemos relacionar-nos com todos, mas escolhemos quem é que nos influencia ou não, quem é que nós pedimos orientação ou não, dá-nos depois uma tranquilidade e uma liberdade espetacular. E hoje em dia é uma das coisas que eu não... Olha, obrigada, Anélia. E vocês, quando estão com pessoas que vocês acham interessantes, eu costumo fazer uma coisa, não sei se vocês fazem ou não. Eu costumo começar a perceber o que é que as pessoas fazem, como é que fazem, e depois vou copiar, vou modelar aquilo que as pessoas fazem. E eu dou por mim muitas vezes a fazer isso. Quero, por exemplo, aquilo que eu falei noutra conversa que tivemos sobre marcar na agenda dias propositados em que vou estar com os meus pais, ou vou sair com o meu marido, ou marco jantares com os meus amigos. Eu aprendi isso. E se calhar não foi a primeira que eu comecei a fazer, infelizmente, se calhar foi só a segunda ou a terceira. Mas na verdade modelei, eu copiei essa ação. Ou seja, o que estás a dizer é que não há problema nenhum de copiarmos uma ideia, seguirmos uma pessoa, porque na verdade nós não temos que inventar a roda. Não é? É estarmos atentos, é procurarmos soluções e pô-las em prática, porque muita gente já fez esse caminho. Portanto, eu acho que esta é uma excelente conversa e estaríamos aqui horas à conversa. O que é que vocês acham, meninas? Sem dúvida. Mas se gostaram da conversa e se acham que esta conversa pode ser interessante a alguém, partilhem, sigam o nosso canal e deixem-nos nas redes sociais comentários sobre outros temas que também gostavam de ver aqui discutidos. E não percam as próximas conversas. Beijinhos e abraços. Até o próximo episodio.